Olá, eu me chamo Melina, sou professora de arte e música e hoje a gente vai dar o prosseguimento, às nossas aulas sobre propriedades do som. Nós já vimos altura, duração, intensidade e, por último, na propriedade do som, nós vamos ver o timbre. Você já ouviu falar do timbre? Timbre. Timbre, quando eu ouvi falar pela primeira vez, eu achei uma palavra muito esquisita. Timbre pode lembrar o timbre da escola, em algum documento. Mas timbre, ele é a identidade do som. É a propriedade que a gente pode dizer que é a cor do som. Como assim, Melina? Cada som tem a sua característica. Característica que faz a gente saber que som é esse. Por exemplo, a minha voz. Vocês vão ouvir, talvez vocês vão ouvir, quem me conhece, mesmo que eu não esteja presente, eu esteja em outro local, por telefone, por vídeo, e você não esteja vendo quem está falando, mas você pode identificar que é a minha voz. Ou você pode diferenciar a minha voz, a voz de mulher, para uma voz masculina, né? Então, quem ajuda a gente a diferenciar os sons, cada som, é o timbre. Então, nós temos uma identidade, né? A gente até tem esse documento, todo mundo tem que fazer esse documento chamado Carteira de Identidade, onde você precisa ter uma foto, o nome dos seus pais, a data do seu nascimento, algumas informações suas e a sua digital, que a digital ninguém tem igual a sua, né? Então, da mesma forma que cada pessoa tem a sua carteira de identidade, cada som tem a sua carteira de identidade, tem o seu timbre, né? Então, se eu fizer, por exemplo, um som assim, vocês vão dizer que esse som é o som de uma voz humana? Vocês vão dizer que esse som é um som de um cachorro, de um passarinho, ou de um bebê chorando, água caindo, chuva? Não, né? Esse som lembra o quê? Lembra uma porta batendo, né? Eu estou batendo aqui no meu violão. Então, é um som, timbre, que vai dizer, mesmo que se eu tiver de olho fechado, eu vou saber que é uma batida num objeto de madeira. O timbre, ele vai identificar se o som, por exemplo, cada instrumento musical, ele tem um timbre. Aqui, se vocês estão ouvindo, a gente pode dizer que esse som é o timbre do violão. Então, se eu fechar o olho e escutar, eu posso dizer, tá tocando um violão. Se eu fechar o olho e ouvir alguém tocar assim, eu vou saber que tem alguém tocando um ukulele. Não dá para ouvir o som do violão e dizer que é uma flauta, ou dizer que é uma bateria. Não, porque o timbre da bateria é diferente do timbre do violão. Então, o nosso corpo, né, na aula passada, eu pedi que vocês, uma das aulas passadas, eu pedi que vocês pesquisassem sons do corpo. E se a gente parar para pensar que sons a gente pode produzir, a gente vai ver que cada som tem o seu timbre. Por exemplo, o som da palma é diferente do som do estalado, que é diferente do som do peito, que é diferente de esfregar a mão uma na outra. Então, se eu fechar o olho e se você fechar o olho e você escutar um som assim, você vai dizer que é um som
de pisadas no chão? Não, provavelmente não, né? Você vai dizer que é o som de alguém estalando a boca, a língua, né? Então, quem faz a gente identificar que som é esse é a propriedade timbre, tá certo? Inclusive, a gente consegue, quando a gente conhece, às vezes a gente recebe a ligação da nossa mãe, do nosso pai, de um amigo que é muito próximo, e antes mesmo dele dizer o nome, a gente já sabe quem é. A gente diz, oh, tudo bem? Faz tempo, né, que a gente não se fala. Porque você já sabe por conta do timbre da voz daquela pessoa que você já conhece, certo? Então, o timbre é uma propriedade importantíssima. É a propriedade que vai dizer que som que a gente está ouvindo, tá bom? E cada coisa tem o seu próprio som, tem o seu próprio timbre. Então, na atividade de hoje, eu gostaria, pode ser até que você já tenha feito esse exercício, mas eu gostaria que você pegasse o seu caderno, seu lápis, e fosse para um lugar tranquilo, e que você marcasse no seu relógio ou pedisse para alguém marcar. Você vai ficar ali em silêncio, apenas ouvindo. Você pode até fechar os seus olhos e você vai ficar ouvindo por 1 minuto que sons que você está ouvindo ali naquele local. Né? Pode ser dentro da sua casa, num cômodo da sua casa, no quarto, na sala. Ou pode ser fora da sua casa, no quintal, numa praça. Então você vai decidir. E aí eu queria que você parasse esse 1 minuto e à medida que você fosse ouvindo os sons, você fosse anotando durante esse 1 minuto que sons que você ouviu. E aí o registro também pode ser livre, você pode tanto anotar, escrever, ou você pode desenhar também, tá bom? Então essa é a nossa atividade de hoje e a gente encerra as propriedades do som. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!